sozinhos, porque a palavra de Deus nos garante. E nós veremos hoje que o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da sabedoria, e ele é também o nosso verdadeiro Consolador. Então procura alguém nessa noite, dê um abraço nessa pessoa e fala assim: que Jesus te abençoe grandemente. Procura alguém que você nunca viu, que você não conheça, e fala assim: olha, é bom estar contigo nesta noite, é bom saber que o Espírito Santo de Deus, ele atua na minha vida e na sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Mas vai mesmo, libera uma palavra de profecia, uma palavra de poder. Amém, gente? Está vendo rostinhos novos? Então nessa noite nós vamos fazer um culto bem diferente, bem dinâmico, para a glória de Deus. A Selene, você vai cantar um louvor aqui agora. Algumas pessoas que cantam vão cantar louvores separados. Vem cá, filho. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que os nossos planos, ele pode ser frustrado, mas do Senhor não, né? E que tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou estar louvando esse louvor, e aqueles que souberem, louvam comigo e preste bem atenção no que o Senhor vai falar com a gente através desse louvor, amém?
fazer o vento cessar, e se ele não quiser, o mar acalmar, e no meio dessa tempestade, apenas te restar a voz de um adorador. E se ele não fizer, matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só. E no meio da diversidade, um exército inimigo vier te afrontar. O que é que você faz? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar lá no deserto e te deixar só, e no meio dessa um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Questiona ou adora. Se ele nada fizer, mostre a sua fé. Questiona ou adora. Pense assim. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo. Ou Deus faz, ou Deus faz. Quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos e achamos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou. Mas na verdade Deus quer saber se você é um verdadeiro adorador. Então adore e cante Ele essa noite. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro, se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Prefiro, eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Glória a Deus, aleluia. Adorar. E a senhora tem essa oportunidade, meu Deus. Podemos sentar dando glória a Deus, queridos. Muitas vezes nas nossas vidas, nós nos encontramos sozinhos.
Muitas vezes nas nossas vidas, as principais lutas, nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não vemos ninguém. E eu acredito que quando Jesus Cristo ele fala para os seus discípulos, olha, eu vou embora. Como iria ficar o coração daqueles homens que acreditaram tanto em Jesus, que viram milagres de Jesus? E quando chega no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16, ele diz assim, João 14, 16, quem puder, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Ele é o primeiro Consolador. Mas Ele não os deixou sós. Ele faz o quê? Rogarei ao Pai, outro Consolador, para que fique convosco, até quando, gente? Hoje? Amanhã? Não, para sempre. Então, primeira coisa que eu entendo, que eu aprendo, que eu retiro dessa mensagem, dessa passagem, que o Consolador, ele está comigo até ao meu encontro com Jesus. Glória a Deus. Ele merece uma salva de palmas, gente? Você acredita nisso? O Espírito Santo de Deus, ele está contigo até os tempos finais. Porque ele está comigo, se ele está contigo, nós jamais estaremos sozinhos. E porque muitas vezes na estrada da vida nós nos sentimos sós. Porque muitas vezes na estrada da vida as tribulações, as dificuldades, as lutas nos fazem com que nós pensemos que estamos sozinhos. E ele continua. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele habita e ele está dentro de mim e ele está dentro de você. Nessa noite, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes nós colocamos a cabeça no travesseiro e choramos. Nós muitas vezes olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e não vemos soluções. Mas acredite, o Espírito Santo de Deus, ele está consolando a mim e a você. Não, verso 18, não vos deixarei órfãos. Jesus está falando, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele está no Pai, nós estamos nele e ele em nós. Então Jesus Cristo, ele habita onde? Dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo habita onde? Em nós. Glória a Deus. E Romanos capítulo 10 em diante vai dizer o quê? Que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então nós estamos cheios de Deus. Nós estamos cheios de Deus, queridos. Não olhe nessas tempestades, porque o Consolador está conosco. O problema muitas vezes, né, Danusa? A gente entra na tempestade. A gente entra na tempestade porque nós queremos. Né, Danusa? Muitas vezes nós queremos fazer algo que Deus não permitiu. Glória a Deus. Não é que a tempestade nos alcançou. Não. Nós entramos. Aí eu tenho que lembrar do que o pastor Cardoso falou, que a chuva veio e deu um banho nele. Ele tem que voltar para casa para não ficar esfriado. Então, queridos, isso é importante, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que ele fala conosco, ele habita em nós e ele é o nosso verdadeiro amigo. Amém? Amém. Vou dar uma pausa e vamos adorar a Deus. Isabel, não é, Isabel? Aleluia. Hoje é dia de adoração. Glória a Deus. Hoje é dia de louvor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração. Aleluia.
homens de Deus entraram na caverna? Quantos homens de Deus foram perseguidos? Quantos homens de Deus pensaram em parar, pensaram em desistir? E quantas vezes eu e você já fomos ultrajados, alvejados, crucificados? Quantas pessoas já falaram de mim e de você? Quantas pessoas já jogaram pedra em mim e você? Mas pastor, por que o senhor está dizendo isso hoje? Porque muitas vezes eu tenho visto que quantos homens são machucados, quantas pessoas estão cansadas, machucadas, pensando em desistir, pensando em parar. Quantos pastores pararam, quantas pessoas deixaram a caminhada, quantas pessoas estão entrando na caverna, quantas pessoas estão machucadas. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração que algo novo vai fazer na minha vida e na sua vida. Para isso acontecer, nós precisamos abrir as nossas caixinhas, não somente os nossos corações, mas nossas caixinhas nos quais nós guardamos tantas coisas, tantas dores, tantas palavras, tanta tristeza, tantas angústias. Nós entramos na igreja, saímos da igreja e com as caixas fechadas, não damos liberdade para o Espírito Santo de Deus. Ele venha limpar. E assim a nossa vida muitas vezes, quando nós vamos arrumar nossa casa, nós encontramos tantas coisas que nós nem sabíamos que tínhamos. Fica lá. E é assim a vida do homem de Deus. E é assim a vida da mulher de Deus. Mas pastor, eu vou para o culto todos os domingos, todas as terças. Mas não deixamos o culto entrar dentro de nós. Aleluia. Nós vamos até na igreja, mas a igreja não entra dentro de nós. Falamos até em Jesus, mas não deixamos Jesus entrar nas nossas vidas. Falamos até que o Espírito Santo de Deus é nosso Consolador, mas nós deixamos que o Espírito Consolador ele venha nos consolar. Passe uma página da sua Bíblia, João 16, verso 7, diz assim, João 16, verso 7, e eu ainda continuo falando do Espírito Santo de Deus, ele fala assim, olha, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que a promessa se cumpra, para que eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, ele virá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito Santo de Deus, ele está me guiando. Cutuca teu irmão. Ele está te guiando, meu irmão. Em toda a. Fala mais alto, em toda a verdade. Então o Espírito de Deus está te guiando em toda a verdade. Maria Alice, vamos louvar Maria Alice. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então enquanto Maria Alice está se preparando, vamos continuar. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-la há de anunciar. Então o Espírito Santo de Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele fala comigo, que ele fala contigo. Pronto? Só dá uma igreja para o Brasil.
O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim subiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, corria para agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parados. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lá, criando qualquer recurso. Ele criando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei de desistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Olha! Obrigada, Jesus! Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda continuei a resistir. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Então talvez alguém vai perguntar pra você, por que você sobreviveu nessa batalha? O que te manteve de pé? Aí vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei. Foi por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele. Que é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Foi por causa dele que
parei foi por causa dele. Eu não desisti, é por causa dele. Que estou aqui dizendo que é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. O Espírito Santo de Deus, ele fica, ele continua e sempre será o nosso Consolador. E Jesus Cristo ele fala simplesmente: olha, não vos deixarei sós, enviarei o Consolador. Jesus sobe aos céus. Quando chega em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, por favor. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para seres minhas testemunhas. Aleluia. Aqui, ali e agora. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Consolador, ele veio sobre a minha vida, ele veio sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos. Então nós não estamos mais sozinhos. Nós temos que entender nesse dia, nessa noite, que Deus colocou sobre a minha vida, ao lado de mim, dentro de mim, uma morada. Eu sou morada do Espírito Santo. Mas, todos nós juntos lá, recebereis poder. Vamos ler isso aqui. Quando, porém, quando a gente, 1, 2, 3. Quando, porém, o Espírito Santo descer sobre você. Sobre quem? Sobre mim. Sobre mim? Sobre você? Sobre qual? Você receberá o poder e será. Nós receberemos o quê? Poder. Receberemos o quê? Poder. Do inimigo das nossas vidas. Ele não tem mais condições de nos atacar, porque você pode repreendê-lo em nome de Jesus. Enfermidade, sai da minha casa em nome de Jesus. Tristeza, sai do meu coração em nome de Jesus. Correto? Amém? Amém. Você acredita na palavra de Deus? Amém. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Receberemos poder. Lá serão Minhas testemunhas. para. Testemunhas é aquilo que você viu, que você está falando para as pessoas. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou e vivo está para todo sempre. Nós somos testemunhas do amor de Cristo. Nós somos testemunhas que Ele opera milagre todos os dias. Nós somos testemunhas que eu e minha casa serviremos do Senhor. Nós somos testemunhas que onde botar a planta dos pés e a palma das mãos tem que ser abençoados. Porque se não for, tem alguma coisa de errado. Nós não estamos vivendo esse processo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aí ele continua o quê? Serão minhas testemunhas? Aonde? Em Jerusalém. Aonde eu convivo, na minha casa, no meio de Deus. Aí passa. Em toda a Judeia. Aonde eu vou trabalhar? No comércio. Aonde eu caminho? Dentro do ônibus. Aí ele continua. Em Samaria. Samaria é aquele lugar rejeitado, que ninguém quer ir, que é uma mistura de tudo. Aonde eu estiver, o Espírito Santo de Deus vai estar na minha frente. Aonde eu vou estar plantando os pés do Espírito de Deus? Abre as portas. E até os confins da terra. Ou seja, aonde eu for, aonde Deus me enviar, eu jamais estarei só. Então, queridos, toma essa palavra de ânimo, de reflexão para a tua vida. Vamos adorar a Deus. Pastor Olival, dois louvores, Pastor Olival. Hoje é só louvor, gente, para adorar a Deus. Glória a Deus. Aquela voz potente. Ó glória. Foram todos capazes do Senhor. Amém. Desembainhe a sua espada. Te prepares para lutar. Olha o grande desafio. Vão tentar te derrubar. Esse grande desafio. O inferno armado está. Mas com a espada de fogo estou
o grande Deus Jeová. Pegue sua espada de fogo, pegue o escudo da fé, vista a couraça da justiça, permaneça de pé. Pegue a sua espada e ela precisa cortar. Agora, quando os instrumentos começarem a tocar, o inferno vai abalar. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha. Ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Se o inferno desafia, não importa, a coroa é minha. Ninguém toma, ninguém tira, ela é minha. Só minha. Ô glória! Errei um pedaço, mas foi. Ô glória! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Ô glória! Vamos dar os palmas, senhores queridos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele deixa uma promessa. Ele deixa uma ordem. E ficamos em Atos capítulo 2, verso 1. Atos capítulo 2, verso 1. Estavam continuadamente 120 irmãos unânimes em oração, sem brigas, sem contendas, mas na mesma fé. E vem como um vento impetuoso, enche o local. E ali eles foram revestidos, cheios, preenchidos da glória de Deus. Aleluia. O Espírito da promessa desceu. O Espírito Santo veio. O Consolador. Aí diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Hoje nós estamos reunidos para toda a Deus. Aí ele continua. De repente, veio do céu um barulho que parecia um vento, soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Glória a Deus. Vamos lá, varão? Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como língua de fogo. Aleluia. Cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. A outra versão, todos eles foram cheios do Espírito. Eu não gosto muito dessa versão, não. Eu gosto que eles foram cheios do Espírito Santo. E é o que Deus quer fazer sempre, na minha vida e na sua vida. Nós temos que estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque depende de mim e depende de você. Nós não temos desculpa para tal, queridos. Podemos até ficar tristes, mas não abalados, não cabisbaixos.
nós somos morada, que nós temos poder e autoridade. E vocês repararam que eu estou fazendo uma caminhada com vocês? Até descida de Pentecostes. Não foi eu que falei nada. É o Espírito Santo de Deus, que é meu amigo, que é teu amigo, que é hoje, que está falando contigo. Ei, me trata como amigo. Fala comigo como amigo. Me chama de amigo. Qual foi a vez que você chamou o Espírito Santo de amigo? Glória a Deus. Espírito da sabedoria e da verdade. Aleluia. Qual foi a vez que você chamou o Espírito Santo de Deus para caminhar contigo, para andar contigo, para limpar as suas lágrimas, ou para você conversar, se abrir com o Espírito Santo? Nós nos abrimos com tantas pessoas, mas nunca com o Espírito Santo. Vamos louvar o Espírito Santo. E você já sabe disso. E levante seus envelopes dos céus. Senhor Deus, muito obrigado pelos dízimos e pela oferta do teu povo, meu Deus. É com ele que nós pagamos as contas. É com ele que nós damos cestas. É com ele que nós pagamos a luz e a água. Abençoa o teu povo, para que o teu povo seja fiel a ti. Em nome de Jesus. Quando nós estamos louvando, vamos trazer esse envelope. Saúde mais uma vez, amada igreja, com a graça de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo em tua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos
passado. É o Espírito Santo de Deus que verifica o nosso espírito. Vem cá, Natan. E é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à Nova Jerusalém. Natan vai louvar e nesse louvor gostaria que você pegasse essa letra e levasse no coração. Aleluia, Deus. A santa das todos irmãos, agradecidos por mais um dia de vida, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, por ver cada um que está aqui presente com o único propósito de adorar e louvar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tremendo tu és dado. Maravilha. Aleluia. Aleluia.
veremos o nosso Senhor, veremos sua glória, veremos as ruas de ouro, de jaspe, veremos a glória do nosso Senhor se manifestar em nossas vidas, veremos o nosso Jesus amado, que morreu na cruz do Calvário, que padeceu por nós pecadores, que não merecíamos em ser salvos, mas o Senhor nos tornou merecedor da tua glória, nós somos merecedores da tua misericórdia. Por isso que hoje eu peço, com todo o meu coração, a Deus, não por justiça, mas por misericórdia. E assim eu agradeço por isso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Esse Deus é um cliente. O Espírito Santo está aqui hoje, fazendo coisas extraordinárias na nossa vida. Senhor Deus, meu Pai, se o Senhor conduza para essa palavra com a tua vontade, o Senhor já me trouxe aqui, Pai, no ambiente, Pai. O Senhor já preparou o ambiente, Pai. O Senhor já preparou o cenário, Senhor. Pai, que seja tudo, Pai, não meu, Pai. Eu venho diminuir a tua presença, Pai, o Senhor me encha, Pai, com o teu Espírito, Senhor. Eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, toda a igreja diz: Amém. Bom, quarta-feira passada, a palavra de segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, a história de Mefibosete. E eu vou dar continuidade a esse sermão. Não vou ler o texto todo, não vou ler o texto. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Meu pastor André. Aleluia! E Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado, de ambos pés. Era de idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonathan vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se, ela caiu e ele ficou coxo. Seu nome era Mefibosete. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O contexto do texto tem um momento de transição no reino de Israel. Após a morte de Saul e Jonathan, a casa de Saul entra em declínio. Enquanto Davi está sendo estabelecido como rei, aqui surge Mefibosete, marcado por uma queda de infância, marcado por uma deficiência permanente, marcado por uma história de dor causada por uma circunstância que ele não controlava. Marcado por uma queda que não foi provocada por ele. Marcado por uma queda que foi provocada pela ama dele. Marcado por uma queda que a mulher tomava conta dele. Apressadamente pegou ele e caiu. Tem quedas, irmãos, que não são nossa culpa. Mefibosete caiu por causa da pressa da ama dele. Isso nos mostra que nem toda dor é resultado de um erro pessoal nosso. Existem feridas que vêm de situações externas. A pressa. Tudo que fazemos apressadamente dá errado. Na quarta-feira, a minha sobrinha falou um negócio para mim que eu fiquei. Ela falou assim: o meu tio Marco, ele antes de responder uma coisa, ele para e fica pensando. Eu faço isso mesmo. Eu paro e fico pensando, justamente porque algo que eu vou falar, eu posso mostrar a pessoa para que eu vou falar e eu mesmo vou ficar magoado. Então eu tenho que pensar bem o que eu vou falar para não magoar aquela pessoa e como vou falar para não magoar aquela pessoa. A pressa
nos traz transtornos. A pressa nos traz deficiência. Existem feridas que vêm de situações externas. Em João capítulo 9, versículo 3, Jesus disse que o cego não pecou. As marcas que carregamos em nossas vidas não são definidas no nosso futuro. Ele ficou aleijado, ficou limitado fisicamente, mas sua história não terminou ali. Aleluia. Muitas das vezes, a nossa deficiência nos limita a parar, a não prosseguir. Em 2 Samuel, capítulo 9, Davi o honra e restaura a sua dignidade. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonathan? Davi tinha uma aliança com Jonathan. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, 14. E se eu então ainda viver, porventura não usará comigo de beneficência do Senhor, para que não morra? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. E Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan o amava como a sua própria alma. Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Davi tinha uma aliança com Jonathan. E Davi pergunta: ainda há alguém da família de Saul? Ainda há alguém da casa de Saul? Isso nos revela que Deus pode transformar histórias quebradas em obras perfeitas. O passado não cancela o nosso propósito que Deus tem para cada um de nós aqui hoje. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que veio até Davi. E disse-lhe ao rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com beneficência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há o filho de Jonathan, aleijado, tirando os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquia, filho de Amiel, em Lotebá, terra do esquecimento. Davi só
perguntou se havia alguém. Ela só se vai falar, existe sim, porque existe o filho de João. Mas tem pessoas que não deixam a tua bênção chegar, não deixam você sentar à mesa do rei, porque falam, porém aleijado, não serve para nada, não presta. Oi, deixa eu te falar. A única pessoa que bate martelo por último é o Senhor. A última pessoa que pode falar se você presta ou não presta ao Senhor. A última pessoa que pode dar a tua bênção ao Senhor. A última pessoa que pode retirar a sua bênção ao Senhor. Não é teu irmão do lado, teu irmão da frente, é só o Senhor. Glória a Deus. Quando a pressa gera queda, a ama se apressou e isso causou a queda. Decisões precipitadas pode gerar consequências duradouras. É o que eu dizia no meu primeiro tempo, amor. Eu tirei para, pensa, fico olhando. Eu quero dar a resposta correta para não machucar ninguém. Eu não vou tomar decisões precipitadas. Porque decisões precipitadas que você toma, não é só você que se machuca. A pessoa que está ao teu redor também vai se machucar. A consequência é grande. Aleluia. Nem toda urgência vem de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo. Deus não esquece os feridos. Mesmo esquecido e vivendo em Lodebar, Mefibosete foi lembrado. Aleluia. José estava encarcerado. E o rei egípcio estava precisando de uma pessoa que pudesse adivinhar o sonho dele. O copeiro nenhum está preso, José. Demorou, mas lembrou de José. Davi estava no pasto quando Saul foi ungido. Jessé levou todos os filhos deles, menos Saul. Samuel pergunta: acabou os seus filhos? Tem mais nenhum? Tem um, mas está no pasto. E foi lembrado. O que eu quero dizer para vocês hoje, igreja, você mesmo estando em Lodebar, o Senhor está sempre lembrando de você. E na hora certa, no momento certo, Ele vai agir em sua vida. Não é pela nossa força nem o nosso querer, é pelo querer do Senhor. Queremos fazer tantas coisas, mas, como foi dito pelo pastor, tem a permissão do Senhor para fazermos? Há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de vontade? Isso aponta para a restauração. Uma restauração que vem do inesperado. Mefibosete não esperava aquele momento. Você hoje pode ter caído sem culpa. Você hoje pode carregar marcas emocionais ou espirituais. Você hoje pode se sentir esquecido. Quantos aqui hoje estão se sentindo esquecidos? Mas Deus ainda escreve histórias de restauração. Assim como Mefibosete, de Lodebar para a mesa do rei, da vergonha para a honra. Uma queda pode marcar seus pés,
mas não pode impedir o plano de Deus que Ele tem na minha e na sua vida. Tem lugares que não matam o corpo, mas vão apagando a identidade em silêncio. E Lodebar é um desses lugares. E Lodebar é assim. Não é só a escassez, é um estado onde a pessoa continua vivendo, mas não se reconhece mais. E o mais perigoso não é chegar lá. O mais perigoso é permanecer até achar que aquele lugar te define. Foi ali que ficou Mefibosete, não por escolha, mas por uma queda que mudou sua história a partir disso. Passou a viver escondido, limitado, distante do que nasceu para viver. Consequentemente, quando Saul viesse a morrer, Jonas assumiria o trono. Jonas, como rei, Mefibosete seria príncipe, teria uma vida de príncipe, uma vida maravilhosa, tendo tudo o que ele queria. Mas por causa de uma precipitação, por causa de uma queda, a história desse menino foi mudada. Teve que viver escondido, teve que viver sem identidade, teve que viver esquecido pelos que o conheciam. Só que existe algo que Lodebar não toca: aliança. Aliança, enquanto ele estava esquecido aos olhos de muitos, existia um rei que não tinha esquecido da aliança. Davi não esqueceu da aliança que ele tinha feito com Jonas. Davi não se move por emoções, se move por fidelidade. E por isso o chamam, por isso é chamado. Chega não porque Mefibosete se levantou, mas porque foi buscado quando ele chega, se apresenta pequeno, porque já carregava a mentalidade de Lodebar. É assim que acontece quando estamos com um pensamento pequeno, quando nos escondemos, quando achamos que estamos esquecidos pelo povo de Deus, quando achamos que estamos esquecidos pelas nossas famílias, quando achamos que estamos esquecidos pela nossa igreja, já ficamos com aquele pensamento pequeno. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém lembra de mim. Mas o rei não responde à dor, responde à aliança. Não discute a limitação, reposiciona a identidade. Não só tira de Lodebar, coloca a mesa de Lodebar. Não é o fim, mas vira a prisão quando a mente decide permanecer, porque sair de lá não é só mudar de lugar, é deixar de se ver pela dor e assumir que já foi liberado sobre a sua. Eu ouvi uma história não, isso é caso real, e realmente eles fazem isso. O preso, quando está em liberdade, quando ele consegue a liberdade dele, tá? Ele em casa, ele fica com as manias na cabeça. Tudo ele pede permissão para fazer. Toma café agachado. Bate ou pergunta se pode entrar. E a casa sendo dele. Mania de Lodebar. Essa era a mente que você testava.
até ser libertado pelo rei. Imagina você num lugar de esquecimento, chegando numa carruagem, um carro bonito, e você fica espantado. Mas quem será esse cara? E o rei mandou te buscar. E você fica sem acreditar. Eu mandou te buscar. Você entra naquele carro lindo, maravilhoso, aquele carro bonito. Quando você chega, você se prostra perante o rei manda você levantar e te pega pela mão. Fala, você nunca mais vai levar. Tem uma mesa pronta para você. Às vezes, igreja, pensamos que a mesa só é para aqueles que são prósperos, só para aqueles que nunca erraram na vida. Apesar que a culpa não foi dele. Não foi dele. Foi a decisão precipitada da alma dele. E eu fico imaginando como é que ficou, a Bíblia não diz, mas como ficou a cabeça daquela mulher. Que o rei Mefibosete poderia chegar a rei. Ficou aleijado. Acabei com a história de vida dele. Muitos hoje estão assim, paralisados que acabaram com a história. Estou paralisado que acabaram com a minha história. Estou paralisado porque não posso fazer mais aquilo que eu queria fazer. Ei, deixa eu te falar. Deus tem propósito para cada um aqui hoje nessa noite. Como eu estou culto hoje com pessoa diferente. Hoje, o Espírito Santo está chamando pessoas aqui, pessoas que caíram e nunca mais se levantaram. Pessoas que estão vivendo em Lodebar. Pessoas que se sentem esquecidas. Pessoas que carregam marcas profundas. Pessoas, para elas, não tem mais nada na vida, a não ser ficar ali limitado com aquela doença, com aquela paralisia. Pessoas que acham que nunca mais vão poder fazer nada, porque está estagnado. Pessoas que acham que não serão capazes de voltar a ter uma identidade. Pessoas que acham que não serão capazes de voltar à sociedade. Pessoas que acham que nunca mais vão poder estar perante o caminho deles dentro de uma igreja. Porque está indo levar. Porque ninguém lembra de mim. Mas deixa eu falar algo para vocês. Pessoas, seres humanos, carne, esquecem sim. Mas Deus não esquece nada. Deus nunca esqueceu de cada um. Deus sempre está presente nas nossas vidas. O Senhor nunca nos esqueceu. Se você está passando por algum processo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo no seu tempo. Aguarde. Se você tem promessa, aguarde o que Ele vai fazer. E a Deus. O Senhor manda dizer: eu ainda lembro de você. Aleluia. Eu ainda lembro de você. Eu ainda lembro de você. Assim como Davi chamou Mefibosete, Deus está te chamando hoje, essa noite, para sair de Lodebar. Se você sente que
A sua vida está travada. Você foi marcado por uma queda. Você precisa de restauração. Essa noite, o Espírito Santo está chamando vocês para que ele venha fazer algo sobrenatural na vida de cada um aqui. Essa noite, o Espírito Santo está falando que vai restaurar a vida. Essa noite, o Espírito Santo está falando que está tirando pessoas do Lodebar. Essa noite, o Espírito Santo está falando que não esqueceu de você. O Espírito Santo não esqueceu de nenhum de nós. Nós que somos precipitados, queremos tudo para ontem. Queria que a igreja toda ficasse de pé, curvasse as cabeças, botasse a mão no coração, e que cada um peça ao Espírito Santo aquilo que ele quer que libere você de Lodebar. Senhor, levanta os caídos, cura os feridos, restaura os deficientes, Pai. Restaura quem estão sem identidade, Pai. Dá uma identidade nova essa noite, Pai, para cada um. Pai, e mostre para eles, palestre cada um aqui, Pai, que o Senhor ainda não esqueceu deles. O Senhor não esqueceu de um de nós, Pai, porque o Senhor é Deus. Pai, lembra para eles que cada um aqui tem um propósito, Senhor. E é no seu tempo, Pai, não no nosso tempo, Senhor. Age, Senhor de Deus. Pai, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural na vida de cada um aqui. Pai, que eles possam sair daqui hoje, Pai, com a mente, Pai, transformada, Pai. Com a mente, Pai, com a palavra que o Senhor deixou em cada coração aqui. Deus me ama. Deus não esqueceu de mim. Age, Senhor de Deus. Pai, é que eu te peço essa noite, Pai. Seu Pai, atente para cada filho teu, Pai. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: Amém. Vamos dar salve de palmas para o Senhor. Acredito que Deus, essa noite, Ele falou profundamente aos nossos corações de forma tremenda. Eu gostaria de pedir a você que não vá embora. Eu gostaria de pedir a você, pega essa palavra, coloque essa palavra em prática. Que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida. Quarta-feira estaremos aqui adorando a Deus. E você é nosso convidado. Quarta, sexta, domingo. E depois dessa palavra, não quero mais nada. Eu quero dizer que Deus é contigo. De uma semana abençoada. Vamos fechar nossos olhos, levantamos as mãos para os céus. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo, muito obrigado por este culto maravilhoso. Muito obrigado por tudo que fizeste nesta noite. Que esta semana possa ser uma semana maravilhosa, abençoada. Toma, Senhor, todos os dias em tuas mãos. Que possamos, ó Espírito Santo, ganhar contigo todos os dias. Que possamos ter a Ti verdadeiramente como nosso amigo, como o nosso consolador. Eu te agradeço por cada um que tem corações fortes. Eu te agradeço por cada família. Eu te agradeço por cada porta aberta. E que as nossas casas sejam verdadeiramente um pedacinho dos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Temos os mãos nos céus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, seja contigo, seja com cada um de nós. Vão em paz. E que Jesus Cristo vos abençoe.
Porque eu faço parte de uma grande família. com muitos filhos Semelhante a Jesus. para a glória de Deus Pai. Foi em paz, queridos. Que Deus os abençoe.